Oi, olá! Estamos começando mais um Espírito da Letra, estudando a obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Coisa rica, não? Coisa linda. Cada capítulo é uma surpresa. Estamos no capítulo 12º, Preparação de Experiências, quando André Luiz, para aprender o processo reencarnatório que Alexandre vai ajudar a organizar, ele vai fazer um estágio num departamento, num centro de um planejamento de reencarnação do Ministério do Esclarecimento em nosso lar. Nós já vimos essa parte no início do capítulo e hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 12, vendo o que André Luiz vai nos explicar, o que acontece lá nesse ambiente, nesse planejamento, um departamento que planeja as reencarnações. Na semana passada nós terminamos com a seguinte parte do capítulo. André Luiz estava dizendo assim, ao analisar aquelas duas estátuas de material cristalino: é forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes, as ondas que vinham e iam, que partiam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Os centros genitais, masculino e feminino, nas estátuas, estava assim, exuberante. E agora, vamos ver o que André Luiz vai nos dizer a respeito disso. Acompanhe o texto aí. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo, após reaproximar-se de mim: em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem a ajuda das forças criadoras, associadas, combinadas, do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento referentes aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como uma antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso: esqueça, André, qualquer expressão das lembranças menos construtivas. Aqueles que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Alexandre despediu-se, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um dos irmãos que cuidava dos serviços informativos da casa, que me acolheu com prazer, cercando-me de gentileza e carinho. Imediatamente senti que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para as reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés me apresentou essa entidade de maneira otimista. Tratava-se de um colega
que depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Observava-se o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, disse Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Mas aí o rapaz disse, entretanto, eu tenho medo de contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, disse ele. E aí Manassés respondeu-lhe, mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. As coisas erradas na memória. Prosseguindo sorridente, Manassés disse, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos relembrar, recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Aí, o outro que estava ali conversando esforçou-se para esboçar um sorriso e respondeu, Manassés, eu conheço o seu otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante na ajuda fraterna de vocês. E modificando o tom de voz, perguntou, você pode me informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, respondeu Manassés, bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Defeito da perna! O espírito, ouvindo os instrutores, aceita que a sua perna seja modelada no plano espiritual com um problema. Certamente, lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, um pouco confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Vai ser o antídoto à minha vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E você pode me informar ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere, Silvério, a graça recebida. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70, hein? Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. Um defeito na perna, 70 anos, tudo já estava mais ou menos organizado. Vocês viram aí os desenhos dos seus futuros órgãos, da estrutura biológica, já previamente assentados. E agora Silvério está com aquele receio de retomar a trajetória e Manassés está dizendo a ele, olha, se nós estivermos aqui com medo, como vai ser? Como nós vamos nos livrar dos problemas que nós mesmos acumulamos? Temos que consertar. Não tivemos coragem para fazer a burrada? Ora, vamos ter coragem para resolvê-la. Vamos ter em nossa mente a lembrança de que Deus nos ajuda, que os amigos espirituais estão aqui, estão te dando apoio. E você, observando o seu passado, você entendeu que precisava trabalhar contra a vaidade, contra excessos do orgulho. E essa perninha assim, meio doente, vai te fazer pensar,
vai fazer você entender que você vai precisar de ajuda, que você terá que disciplinar-se, não poderá fazer coisas que antes você se arriscou a fazer. E se seu corpo vai durar 70 anos, não chegue aqui antes disso, hein? Essa advertência é profundamente importante, porque André Luiz nos conta lá no livro Nosso Lar, que nós já estudamos aqui no Espírito da Letra, que o instrutor Lísias, o enfermeiro Lísias, o visitador dos serviços de enfermagem que cuida de André Luiz, diz para ele: eu tenho 80 pacientes, 56 chegaram aqui antes da hora. Antes da hora. Morreram sem precisar ter morrido naquela data, de tanto se desgastarem. Era para viver 70 anos, viveram 58, 55, porque o corpo não aguentou. E então é isso que Manassés está dizendo para ele. Você vai ter 70 anos, pelo menos, hein? Não chegue aqui antes e viva de tal forma, viva de tal maneira, e é importante ouvir isto, que quando você chegar aqui, todos o considerem um completista. Completista. O que será que é isso? André Luiz deve ter ficado com a purga atrás da orelha. Completista. Nossa, deve ser algum prêmio, deve ser algum, sei lá, algum mérito, algum cargo. Não chega aqui sem ser um completista. Vamos ver o que é completista? Deixa completar o nosso bloco agora, e quando voltarmos, você vai continuar a ver a conversa do André Luiz com o Manassés, e vamos entender juntos que nós podemos ser um completista, que nós precisamos viver de uma forma a cumprir o tempo com honradez. E aí, do lado de lá, merecermos esse título. Vamos esperar, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 12º. Estamos na segunda parte do capítulo. A primeira a gente já viu semana passada. Agora, André Luiz está curiosíssimo, ele ouviu falar. Manassés falou para o Silvério. Quem sabe você chega aqui de volta, Silvério, como um espírito completista. Completista, completista. O que será que é completista? Vamos ver o texto agora. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuço, sem dúvida, sem demora: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e respondeu bem-humorado: ora, André, é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças físicas, forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, como o operário fidelíssimo, o operário fiel ao extremo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro
quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido, recebe corpo nobre para o prosseguimento de suas tarefas a caminho dos círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, em todas as doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, eu respondi, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que existe um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne, Manassés. Sim, disse ele, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da vida física, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou, há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia a regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas. E procurei modificar a orientação da palestra. Aí ele pergunta, André pergunta, você sabe de algum completista que tenha regressado da Terra? E Manassés respondeu sim. Naturalmente, disse André, terá escolhido um organismo irrepreensível, um organismo perfeito. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acrescentou, olha André, nenhum dos que eu tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas físicas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Prestem atenção nisso. Prestem atenção, queridas irmãs, queridos irmãos, neste conceito. Os que vieram como completistas, que escolheram a condição de estar no mundo porque já tinham esses méritos, nenhum deles escolheu formas externas irrepreensíveis. Vamos ver o que eles escolheram? Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que deveria servi-los, mas pediram medidas tendentes a atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando uma apresentação física muito bonita, muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a garantia eficiente de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando estão na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita
e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação a essa onda das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou após longa pausa: as mentes juvenis, como crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, principalmente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Diversão. Diversão quer dizer o oposto de conversão. Diversão é sair do foco. Conversão é chegar no foco. Divergir ou divertir é fugir da vontade divina. Os completistas não se divertem, não perdem tempo, não gastam saúde, não deixam de fazer o que é preciso. Se divertem fazendo, distraem-se vivendo o que Deus pede, se deleitam em fazer a vontade do Pai, como Jesus disse no Evangelho. Completista não pede corpo exuberante. Todo aquele que quer beleza física está na condição do iludido que quer realce para cair no fundo do poço de novo. Não pede condições financeiras abastadas, porque terá que lutar contra muitas oposições. Se depender de gastar o dinheiro, vai surgir sempre muita gente se opondo a isto. Estar sempre pronto a desenvolver as virtudes que ele já acumulou. Então, não estará querendo expor-se às tentações do mundo que todos procuram. Todos querem ficar milionários, todos querem ser ricos, todos querem ser bonitos, todos querem ser poderosos. Os completistas não procuram isto. Procuram o que é necessário para cumprir a tarefa, porque eles sabem que só de serem muito bonitos, de serem muito ricos, de serem muito importantes, aqueles que estão com eles já vão criar problemas. Inveja, desejo de locupletar-se, pressão, tentativa de sabotagem, eles serão vítimas disso tudo. E com isto, sua tarefa estará comprometida. Terá mais obstáculos do que se viesse apagado, se viesse com um baixo perfil, que é o que eles costumam escolher. Portanto, é importante que nós percebamos que os conceitos de vitória no plano espiritual, eles são analisados por outro prisma. E quando nós amadurecemos, nós procuramos entender isto e não nos encantamos com essas brincadeirinhas. Como diz o texto agora na parte final, enquanto somos crianças, nós gostamos de viver essas coisas emocionantes, esses perigos, estas coisas que nos colocam com 5 minutos de fama na terra e 500 anos de tragédia no umbral, nos levando a procedimentos ilícitos, a furtos, a roubos, a corrupção, a condutas licenciosas, a nudez, a prostituição, a devassidão, para que nosso nome esteja atirado na mídia, para que todos falem de nós, e depois que o corpo perece, enraizados até a raiz do cabelo, com o lodo, de onde vamos ter que sair. Os espíritos sábios, os espíritos maduros, não procuram isto. Aqueles que procuram estas coisas são espíritos levianos, são espíritos superficiais, são espíritos imaturos, que terão que aprender, que terão que desenvolver maturidade a partir do sofrimento. Observe as atitudes das pessoas que estão à sua volta e as suas atitudes, o que você está buscando, e você terá um nível para medir qual é a maturidade que você tem. O que é importante para você? Você está nessa condição ou está procurando diversão? Porque são coisas opostas, são coisas antagônicas. Porque o espírito sai do rumo, se perde no cipoal dos interesses. Quem é completista não faz isso.
Vamos continuar a entender este conceito no próximo bloco. Eu espero você, hein? Não demore! Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, na segunda parte do capítulo 12º. No último bloco nós vimos uma frase muito especial. Manassés fala a respeito de como nós somos. E eu vou retomar a leitura rememorando essa frase. Preste atenção no seu conteúdo. Coloque-se nisso. Coloque-se nessa frase. Veja em que condição nós estamos. Vamos ver o texto. Diz ele: as mentes juvenis, como crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, entretanto, os espíritos amadurecidos, principalmente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios para todos os gostos. Como sabe, disse Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir, o amanhã de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens, ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias, indicando então o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando levados a permanecer na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o corpo como templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos que estavam acontecendo. Nós estávamos nos dispondo a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e me apresentou. É a nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário de trabalho nesse trabalho de informações. A senhora sorriu, um pouco contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine, André,
que ela voltará à esfera do globo em breves dias em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, disse a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E, olhando-me, desassombrada e serena, acrescentou: as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo eu lhe perguntei: a senhora vai voltar então dentro de breves dias? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tocada por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a mão gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me, comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés perguntou: você já recebeu todos os projetos? E ela disse: sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. E você ficou satisfeita? Ah, muitíssimo, redarguiu ela. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia, e continuo na condição de grande devedora. Em seguida despediu-se, calma e afável. Manassés compreendeu-me a curiosidade e explicou: Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de realizar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, mães e pais, preste atenção. Quantos equívocos cometemos por excessos? Vejam só o caso da Anacleta. Vamos lá ler o que o texto nos ensina. Por imprevidência da mãe, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastrosamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe pendiam ou lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora muito devotada, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice sem razão. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigia os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, com a desculpa de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o corpo de carne, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si mesma, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30 anos. Nossa, eu lhe imagino os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, respondeu Manassés. A experiência vai ser bem dura para ela, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental.
e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Prementes necessidades de retificação. Vejam só, a mãe que jogou os filhos com excesso de amor, excesso de carinho, excesso de mimo na valeta, porque não deu a eles noções morais que os preparassem para a vida. Iludiu-os com visões mentirosas de uma vida de conforto, uma vida de facilidades, uma vida de desculpas. E eles perderam-se. Agora vão precisar voltar, porque ela foi trabalhar para reerguê-los, porque no plano espiritual se desgastaram na vida física e encontraram as consequências no umbral, nas dores, nas tragédias. Se levaram 30 anos para que, ou se a Anacleta precisou de 30 anos para organizar a reencarnação, quantos anos não fazia que eles estavam ali? Pelo menos. Pelo menos 30, não é mesmo? Então, observemos. A responsabilidade de criar não é dar comida, não é encher a barriga, não é dar presente, não é dar joguinho, não é enganar a criança para ela não te dar trabalho. Você não está criando um robozinho, você não está criando alguém que precisa distrair para que você possa fazer as suas coisas. Você tem que educar, você tem que dar valores, você tem que mostrar caminhos com princípios éticos que ajudem aquele ser a ser um ser pleno quando você não estiver mais perto dele. Porque tudo que ele fizer de errado será acreditado também a você. Por ação no mal ou por omissão no bem. Pai e mãe. Anacleta representa um dos tipos de pais que estarão sofrendo muito do outro lado. E que para voltar, para consertar o mal que fizeram, aí vão ter que receber os filhos caídos. Você viu? 2 paralíticos, um débil mental e a filha com muitas limitações também em função dos equívocos. Está preparado? Está preparada? Vai dando joguinhos desses violentos, vai deixando o seu filho se divertir com essas bobagens. Vai ver só a diversão que vai vir depois para toda a família, para todo este grupo, em reencarnações de dificuldade. Pense bem, analise bem quais são os valores que você está colocando para o seu filho como valores importantes. E você vai ver que tragédias você está criando ou que tragédias poderá evitar. O capítulo continua, vai para o encerramento agora no próximo bloco. E é muito interessante o que vem pela frente. Vamos lá? Daqui a pouquinho eu espero você. Eu não disse que era rápido, já voltamos. Estamos indo para o final desse 12º capítulo, que é uma paulada. Muito bom, muito ensinamento. E agora, nós já vimos o que aconteceu com a história da Anacleta. E André Luiz vai nos contar o que vem pela frente. Ele está falando com Manassés, ia dizer, de minha profunda surpresa, diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se aproximou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Manassés, desejo sua obsequiosa, sua generosa, caridosa interferência na retificação, na mudança do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acrescentou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico, as glândulas. Sei que os amigos me favoreceram, planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, Manassés, eu desejaria modificações.
Em que sentido? Perguntou o interpelado, surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta com o corpo físico dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, gostaria muito que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e lhe disse: tem razão, minha filha. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Eu prefiro a fealdade corpórea. Eu prefiro ser feinha no meu corpo, disse ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios, e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações dos órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou: a medicina humana está muito diferente, ou vai ser, não é? Muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das doenças do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à superioridade moral. As preocupações excessivas com os sintomas das doenças aumentam as doenças. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera das atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do amanhã, André, conhecerá semelhantes verdades e não vai circunscrever sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais, nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acrescentou: aqui temos o projeto de uma futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente até a alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque eu estivesse extremamente curioso, Manassés explicou: esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como você não ignora, André, o ódio recíproco produz igualmente vigorosa imantação.
e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Resumindo, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o seu perispírito em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em um espetáculo sanguinolento, sangrento, mas, onde estiver, durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho orgânico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto olhava no projeto, ou colocava ali minha atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito a uma precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos serviços. Depreende-se, compreende-se, subentende-se da maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si mesmas. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos aqueles que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a nossa máxima glorificação ou para a sua máxima glorificação, somos forçados a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Que coisa linda, não? Que coisa exuberante. Quantos ensinamentos. E pensar que as pessoas estão preocupadas em matar no ventre a vida. Depois de tanto esforço, de tanto planejamento, as pessoas que defendem o aborto, as pessoas que defendem o assassinato de inocentes, deveriam estar pensando quanto lhe custou a vida do próprio corpo para defender a morte dos outros. É uma bênção ter um corpo que funcione, mas não só porque você está num organismo de células. Você que defende a morte dos outros
você recebeu a ajuda de todos esses espíritos para ter um corpo que funcione. Pense nisso. Medite como é bom fazer algo de bom. E como esse algo de bom não pode ser matar uma vida que não foi você quem criou, que está crescendo pela própria natureza de forma perfeita, abundante e bela. É uma responsabilidade terrível você voltar para o lado da verdade e ter que enfrentar o fato de ter sido alguém que não respeitou a vida, que não trabalhou pela vida, nem a sua, nem a dos outros. Então observe que a reencarnação como porta da esperança para os homens que fizeram o errado e que agora podem corrigir o mal que fizeram no passado, é a chance única que nós temos de limpar nossas culpas. Não queira fechá-la depois de você ter passado para o ambiente da vida material. Não a feche para os outros. Preserve-a, lute para defendê-la, lute para dar condição digna, lute para ser digna de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Este é o entendimento nobre da grandeza do universo. Faça parte dela. Muito obrigado pela sua presença. Na semana que vem vamos entender como funciona a reencarnação do Segismundo. Eu espero você, hein? Lindo, lindo capítulo, 13º. Um grande abraço e muita paz.